Vamos, nesta oportunidade, meditar na Palavra de Deus, continuando no mesmo tópico onde estamos meditando, falando sobre as riquezas, no livro de Gênesis, capítulo 13, do versículo 2 por diante, quando iniciamos essa meditação neste texto e nesta passagem bíblica. Dissemos, na última reflexão, como está escrito na palavra, que Deus não vê como o homem, e nem o homem vê como Deus. E dissemos também que ali foi um dos problemas de Ló, que escolheu ir para a campina de Sodoma e Gomorra, de forma sem visão, sem conhecimento, sem direção espiritual. Para afirmar esta orientação, não com a minha ideia, com o meu pensar, com o meu achar, mas com a direção da palavra, da revelação da palavra de Deus, vamos ler o versículo 13 do capítulo 13 de Gênesis. Olha o que diz a palavra de Deus. Não se canse, não se afadigue de ouvir a palavra do Senhor. Se você fosse convidado a ganhar dinheiro, creio que muitas pessoas faziam fila. Mas a palavra de Deus está acima destas coisas. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. O resumo deste versículo, vamos ler e deixar aqui para você ver. Ló viu somente a campina bem regada de Sodoma. Deus viu os habitantes daquela cidade como grandes pecadores que eram. Versículo 13, onde lemos esta orientação, e assim vamos dar continuidade, meditando na palavra do Senhor. Meus amados, Jesus, desta vez, ele falou, isto foi colocado como sinal, que no final dos tempos, como sinal da sua volta, entre todos os sinais que estão se cumprindo nos nossos dias, este sinal foi dado. Que o materialismo, as pessoas iam estar pegadas somente ao lado das coisas materiais. A Bíblia diz que neste tempo seria o tempo difícil, como está escrito e como estamos vivendo. Tempo que as pessoas não querem saber de Deus, querem a bênção de Deus, mas obedecer nada. As pessoas estão pegadas somente ao sentido material, que se chama os cristãos dos últimos tempos materialista. É dado esse nome, materialista. O que é material ou materialista não tem espiritualidade entre este top, como está escrito. Ou espiritual ou material. Aí você vê as duas definições. O natural não entende as coisas espiritual. O bem espiritual de tudo é discernido e de tudo discerne, de nada é discernido. Então veja essas duas diferenças. Agora você olha para a vida de Abraão, você vê espiritualidade. Você olha para Ló, você vê naturalidade. Aí onde está a escolha? E eu quero te dizer nesta oportunidade, com toda a graça que Jesus tem me concedido, com toda a direção dentro da sua palavra, que é o motivo de tanta indecisão nos nossos dias. Quando as pessoas, muitas já me disseram, que quando dá um passo para confessar Jesus, elas dizem, eu vou para aquela religião que permite jogar bola, permite beber um vinho, permite eu beber uma cerveja, permite eu fazer isso, permite eu fazer aquilo. Aí eu te pergunto, aonde vai estar espiritualidade aí? Se espiritualidade tem que ser conforme a minha decisão. Está escrito na palavra de Deus que o princípio da sabedoria é temer
a Deus. Nem adianta ter desejo de ser espiritual, de entender a Bíblia espiritualmente como é, de receber algo de Deus espiritual, de ser uma pessoa próxima, conhecedora da Bíblia, ter intimidade com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Como se diz, só faltar ver ele de olho aberto, nem adianta se eu e você não der um passo de temor. Você vai ficar só com a teoria da Bíblia, mas nada de unção. Isso é um presente de Deus. Unção, sensibilidade para ouvir a voz de Deus e para tomar decisão. Observe que Ló, quando levantou a cabeça e olhou para a campina de Sodoma, ele olhou pela visão humana. Já Abraão não. Abraão, eu te pergunto, será que Abraão também, humanamente falando, não estava contemplando as campinas de Sodoma e Gomorra? Mas Abraão, assim como a Bíblia está escrito no versículo, que aqueles homens de Sodoma e Gomorra eram grandes pecadores diante do Senhor. Eles estavam visíveis, meu filho. Eles estavam visíveis. E Abraão, assim como Ló escolheu a campina verdejante para o seu gado, para o seu rebanho, Abraão também poderia até ter entrado numa contenda mais forte. Não, Ló, eu também tenho minha fazenda, então a gente vai... E tinha entrado no conflito. Mas o homem que confia em Deus, que anda na direção de Deus, ele sabe escolher. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. A Bíblia diz, já está vindo o Espírito Santo, eu já vou deixando. A Bíblia diz que Moisés foi criado como a filha de Faraó. Mas depois de grande, viu, sem saber, mas descobriu que era hebreu. O sangue dele que corria nas veias era hebreu. A sua nação era os hebreus, israelitas, por natureza, original. Ele olhou e viu o sofrimento daquele povo. Tendo crescido em todo o conforto do Egito, sendo criado, considerado como filho da filha de Faraó, diz que ele decidiu ficar ao lado daquele povo, sofrendo com eles, tendo por certeza a promessa de Deus. Ele deixou todo o conforto do Egito, até porque a história diz que ele era o sucessor, rei, separado para ser rei do Egito, porque o rei naqueles dias, sempre o filho primogênito era quem sentava no trono, quando aquele rei chegava ao seu final do seu reinado. Então, como ele foi criado como filho, foi adotado como filho da filha de Faraó, ele era o herdeiro do trono. Mas ele rejeitou esses privilégios aí, que para ele, a Bíblia diz que seria temporâneo, passageiro, mas preferiu sofrer com aquele povo que por 400 anos trabalhavam de graça, sofrendo debaixo daquele cativeiro. Então, escolher segundo Deus não é a visão equivocada humana. Olhe e observe, eu digo direto, e não tenho medo, eu digo aqui, digo pessoal, com a graça que Jesus tem me dito. As pessoas estão querendo servir a Deus baseado no que a religião ensina. Ei, descubra se a tua religião prega a Bíblia. Descubra se quem está te ensinando está falando uma linguagem espiritual neste mundo. Porque Deus ele é espiritual e a mensagem dele é espiritual também. Tem a comparação deste mundo, como diz no Pai Nosso, mas para cientizar e centralizar a mensagem do homem de Deus no reino de Deus espiritualmente. Até a próxima. Queremos assim continuar com a permissão de Deus, aprendendo dentro da sua palavra. Que Deus nos ajude em nome de Jesus.